Pastor, o que me protege? Eu vou te falar o que te protege. O que te protege é a aliança de Deus com você. A aliança que Deus fez com você é o que protege você. E eu lembro que eu ministrei uma série aqui chamada Imparáveis, e eu liberei uma chave que eu queria muito poder aprofundar. Queria muito aprofundar hoje, falando um pouco sobre o poder da aliança e a garantia que a gente tem contra os inimigos que não carregam ela. Então, antes da gente entrar sobre algumas características da aliança, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que é muito comum a gente usar uma aliança como um símbolo no nosso casamento, mas eu não sei se você sabe, existe um porquê da aliança ficar no dedo esquerdo. Alguém sabe o porquê? Alguém já ouviu isso em alguma ministração, durante alguma cerimônia de casamento? Os romanos, eles acreditavam que a veia desse dedo, ela vai direto até o coração. Então, por que colocar uma aliança no dedo esquerdo? Porque o símbolo que eles estavam querendo gerar é declarando que eu tenho uma aliança com o seu coração. O meu coração foi conectado ao seu coração. Irmão, a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o poder da aliança é que uma aliança de Deus com um homem significa que Deus conectou o coração dele com o seu. Deus tem palavras para você, promessas para você, Deus tem sonhos para você, e Ele é o maior interessado em ver cada palavra que Ele liberou sobre você se cumprindo. Você pode declarar com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Declara com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, é que em todo o tempo a gente viu ao longo da história Deus fazer aliança com homens. Deus fez aliança com Noé, prometeu que a terra nunca mais seria destruída através de dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão, toda a primogenitura dele seria abençoada. Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi. Mas nós estamos debaixo de uma aliança superior, que é mais poderosa do que todas essas, porque em Jesus foi feita uma nova aliança, e você está debaixo dela. Você pode declarar com autoridade, diga: eu estou debaixo de uma nova aliança. Diga: perfeita, e tudo o que eu preciso essa aliança carrega. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O autor segue dizendo: porque antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, essa é a hora que a igreja normalmente celebra, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui vem uma condicional: desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar antes da gente começar a falar sobre alianças é que Deus estabeleceu uma aliança superior através do sangue de Jesus. Você que é carismático, você estudou o módulo inteiro a respeito da aliança de sangue. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu não quero entrar em questões teológicas, mas eu lembro que eu li um livro no início da minha conversão. Se chamava, eu sei que vai parecer aleatório o tema, mas vai fazer sentido para alguém aqui. Se chamava O Porquê do Ímen, e fala o porquê da mulher que não teve uma relação sexual ter o ímen. E sabe o que é louco? Os médicos não conseguem explicar nenhum propósito para aquilo. Não existe nenhum propósito ou sentido para a mulher ter aquilo, mas
Existe uma linha teológica que acredita que o propósito é espiritual, porque quando uma mulher tem uma relação pela primeira vez, o ímen se rompe, então é dispersado o sangue, e naquele momento é feita uma aliança de sangue entre o homem e a mulher. Uma aliança de sangue, ela é superior a qualquer outra, porque ela não é feita de forma exterior, mas ela é feita a partir de uma conexão que agora se tornou um só. Você se tornou um com aquele que foi aliançado com sangue. Se você fizer como os reis faziam antigamente, ou alguns homens faziam em outras eras, pactos de sangue, a partir do momento que o seu sangue entrasse em contato com o sangue do outro, era impossível isso ser separado. Irmão, a aliança de sangue, ela é tão poderosa porque a partir do momento que o sangue se conecta ao seu, essa aliança ela é indivisível. Você está comigo? Diga amém. Então, quando Deus estabelece uma aliança superior com a criação, não é uma aliança feita só a partir de um contato exterior, mas a partir de uma nova genética. É por isso, irmão, que o evangelho não é mudança de estética, o evangelho é mudança de genética. O evangelho não é se vestir diferente, falar diferente. O evangelho é se tornar uma nova criatura, não mais escravo, agora filho, não mais cativo, agora livre, não mais maldito, agora abençoado. Você está comigo? Diga amém. Milagre da substituição. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Você está comigo? Então declara com autoridade, diga: Deus fez uma aliança comigo através de Jesus, e tudo que eu preciso, seja cura ou liberdade, seja poder ou autoridade, seja visão ou propósito, diga, tudo isso foi depositado nessa aliança. Primeira chave que eu quero compartilhar com você. Você está comigo ainda? Vocês estão felizes? Alguém está feliz de estar aqui? Eu tô muito feliz de estar em Orlando. Primeira chave que eu quero compartilhar é que a aliança te protege. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado: a aliança te protege. Na série Imparáveis eu falei sobre aquele episódio entre Davi e Golias. E tem algo ali que é tão poderoso, que às vezes passa despercebido, e você pode usar em qualquer batalha espiritual que você enfrentar. A Bíblia diz que os exércitos têm medo do gigante, e já estavam até se acostumando com o grito dele. Então Davi, ele chega do nada para entregar comida para os seus irmãos. Ele não estava listado, ele não era para estar ali, ele não foi convocado para enfrentar aquele gigante. Ele era o homem mais improvável, na verdade, para enfrentar aquele gigante. Mas a Bíblia diz que quando Davi olha para o gigante, em momento algum Davi chama o gigante de gigante. Pega essa chave, irmão. Davi não chama o gigante de gigante, porque quando Davi olha para um homem grande, tudo que ele vê é a ausência de uma aliança. A chave que fazia Davi ser ousado é que ele não respeitava quem não carregava uma aliança. Irmão, eu quero pregar nessa noite. Vem comigo, por favor. Não se distrai. Davi olha para um homem grande, tem aliança? Não. Então quem é esse homem sem aliança com o Deus vivo, para enfrentar o exército do Deus vivo? Quando ele chama aquele homem de incircunciso filisteu, é porque a circuncisão era uma marca de uma aliança, era o despojar da carne para que fosse feita uma aliança. Então quando ele olha para um homem que não tem aliança, a pergunta de Davi é: como alguém que não tem aliança com Deus quer enfrentar alguém que tem aliança com Deus? Alguns já estão pegando. Essa chave é tão poderosa, sabe por quê, irmão? Porque quando eu entendo que Deus não tem aliança com os meus inimigos, eu não preciso mais temer nenhum deles. Você vai olhar para a depressão. Deus tem uma aliança com a depressão? Não. Então quem é a depressão para afrontar alguém que carrega uma aliança com Deus? Deus tem uma aliança com o câncer. Deus tem uma aliança com a vergonha, com a miséria. Irmão, olha para mim, você precisa lembrar em toda batalha espiritual, em todo momento difícil, em todo momento em que você é desencorajado, em que você é perseguido, em que você é desanimado, confundido, você precisa trazer à tua memória: os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, o inferno não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança. Você está comigo? Então quando Davi olha para um homem sem aliança, é quase como se fosse um agente da imigração olhando para alguém que não tem um visa ou um green card. Você vai chegar na porta, você vai falar: tem green card? Não. Você é cidadão? Não. Você tem visto? Não. Então você não pode entrar. Por quê? Porque você não tem o que precisa para estar aqui.
com algumas exceções. Eu vi alguns risinhos de canto de boca, tipo, eu conheço alguém que passou sem aviso. Se você não tem o que precisa, você não tem acesso. No reino espiritual, a mesma dinâmica se estabelece. Você vai olhar para uma doença e você vai lembrar, ela não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho. Então quem é esse câncer para afrontar alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus? Quem é essa mentira para tentar roubar de mim a esperança viva que me sustenta no dia mau? Você está comigo? Faz sentido para você? Então, primeira chave que eu quero compartilhar, irmão, a aliança, ela te protege. Você vai olhar para os seus inimigos de uma forma diferente agora, porque a primeira coisa que você tem que pensar não é no tamanho que eles têm, mas é no ponto fraco que eles têm. Se você for pegar artes marciais, por exemplo, a gente tem uma ovelha lá em Miami que ele é campeão de uma categoria não sei se eu posso falar o nome da franquia, tipo o UFC. Ele é campeão nessa categoria e ele foi lutar agora para defender o cinturão. E aí ele me ligou e falou: pastor, eu machuquei o meu joelho no treino e tá difícil até para eu pisar, a minha luta é amanhã, eu queria que você orasse comigo. Eu falei: cara, você vai cobrir o joelho? Ele falou: eu vou botar o tensor. Eu falei: então coloca nos dois, para o seu adversário não saber qual deles está ruim. E a nossa oração é para que você derrube o seu adversário antes dele perceber que você está mal. Aí eu estava pregando, se eu não me engano, em Alphaville, eu não lembro. Eu sei que quando acabou o culto eu fui olhar o site, estava assim: recorde histórico na carreira de fulano de tal, em 30 segundos ele finalizou a luta. Irmão, o inimigo dele nem conseguiu saber qual era o ponto sensível. Mas se ele soubesse, durante toda a luta, tudo que o inimigo ia focar é na sensibilidade dele. Por quê? Porque não importa o tamanho que você tem, o teu ponto sensível é o que te derruba. A palavra de Deus, e muitas vezes a gente interpreta isso de uma forma equivocada: olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a palavra diz que aquele que pensa estar de pé. A palavra não está falando de uma brecha que todos carregamos, mas ela está sendo específica como uma brecha que você sabe que tem, mas finge que não tem. Então você pode ser alguém muito usado por Deus, mas se você não vigiar nas suas conversas, uma mulher pode roubar de você o teu ministério, a tua família, a tua casa. Foi assim com Sansão, alguém separado por Deus, foi guardado por Deus da pureza, até da bebida alcoólica, foi levantado por Deus para ser um libertador do seu povo, mas ele deitou no colo errado e terminou como um palhaço dos seus inimigos. Você percebe, a força de Sansão era descomunal. A gente não vê relatos de alguém tão forte como ele, mas um ponto sensível colocou em xeque toda a sua história. Irmão, olha para mim. Assim como um grande homem de Deus pode ser derrubado por uma pequena brecha, os nossos inimigos, por maiores que possam parecer, também carregam pontos sensíveis. E eu quero falar sobre um único ponto sensível que você vai encontrar em todos os inimigos de Deus, e é só nele que você precisa focar. Eles não têm uma aliança com Deus. Cara, isso é tão forte, porque é tão simples, é tão poderoso. A gente pode usar em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento. Eu estou passando um momento de escassez, você vai olhar para a falta, para a miséria. A miséria não tem uma aliança com Deus. Filipenses 4,19, o Zulato ministrou aqui: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. O salmista declara: eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência passar fome. A miséria não tem uma aliança com Deus. Então, se você tem enfrentado esse inimigo, você vai olhar para essa perspectiva: qual é o ponto sensível da miséria? Qual é o ponto sensível das doenças? Qual é o ponto sensível da mentira? Eles não têm uma aliança com Deus. Levanta sua mão mais alto que você puder. Declare com autoridade, diga: Pai, a aliança que você fez comigo é o que me protege no dia mau. Diga: os meus inimigos, cada um deles, virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão envergonhados, abatidos, confundidos, porque nenhum deles carrega uma aliança de sangue. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Sabe, eu estava em dúvida do que compartilhar essa noite e eu troquei uma ideia com o Raposo. Eu falei, mano, eu estou pensando em pregar uma mensagem que eu compartilhei algumas semanas atrás lá em Niterói. Eu acho que tem tudo a ver com essa noite. E o tema da mensagem era YOLO, You Only Live Once. É mais ou menos isso, né? Para quem fala inglês. Eu não falo inglês, então vou só jogar dessa vez, ok? YOLO. O que significa YOLO? YOLO é uma expressão que significa você só vive uma vez. O que você tem para fazer amanhã, você não deixa para amanhã, você tem que fazer hoje. O que você tem que fazer, cara, os sonhos que você tem, os projetos que você tem, deixa de lado e vive o hoje. Esse é o grito de uma geração. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é que esse grito nada mais é do que reflexo de uma criação eterna que está ansiosa porque está vendo o seu tempo sendo contado em dias e horas. Entende uma coisa, meu irmão? Você sabe por que nós fazemos parte da geração mais ansiosa que já pisou na face da terra? É porque dentro de nós existe uma natureza que foi gerada por Deus para ser eterna. Dentro de nós existe uma natureza que, segundo a palavra de Deus, deseja a eternidade. Só que quando a gente olha para o relógio, a gente vê que o nosso dia termina com 24 horas. Quando a gente olha para o nosso ano, a gente vê que ele termina depois de 12 meses. Quando você lembra do que você viveu nos últimos 10 anos, você percebe que a vida passa muito rápido. Coisas que você imaginou que demorariam anos para acontecer, elas já aconteceram. Sabe, eu ainda me assusto quando eu percebo que eu já tenho 30 anos de idade, porque eu lembro quando eu era mais novo e eu pensava, cara, quando eu tiver 30 anos de idade vai demorar tanto para chegar lá. E hoje eu olho para minha filha com 5 anos de idade e eu percebo que daqui a 10 eu já vou ser um coroa para ela. Pastor, ok, mas o que isso tem a ver comigo que tem 17 anos? O que isso tem a ver comigo que tem 20 anos? Eu vou te explicar. O tempo passa muito rápido e a gente está o tempo inteiro lutando contra o tempo. A gente está o tempo inteiro brigando com o tempo. Eu lembro que eu vi um filme do Will Smith. Se você não viu esse filme ainda, vale a pena ver. Esse filme é demais. E ele se chama... Beleza Oculta. Se chama Beleza Oculta. Quantos já viram esse filme? Eu fiquei maluco, cara, porque no início do filme ele fala algo que eu falei, mano, o cara tá falando Bíblia e nem sabe. Ele diz o seguinte: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade. Presta atenção nisso. 3 coisas conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. E ele diz, porque todo mundo deseja ser amado, todo mundo anseia ser amado. Ele diz, todo mundo tem preocupação com o tempo, está todo mundo correndo contra o tempo. E ele finaliza dizendo, e todo mundo tem medo da morte, ou preocupação com a morte. E quando eu ouvi isso, eu lembro que eu estava internado, isso foi no ano passado, eu estava no leito de hospital, eu ouvi isso, eu parei o filme, eu fiquei meditando nisso, eu falei, uau, isso é muito forte. E o que Deus falou comigo é o seguinte, Ele me trouxe lá na origem. Porque presta atenção, meu irmão, quando você percebe que algo não está certo, quando você percebe que algo dentro de você talvez não esteja caminhando à altura da tua identidade, você não precisa perceber o que Deus fazia algumas gerações atrás, você tem que ir o que Deus fazia desde o princípio, porque o que Deus fez desde o princípio é o projeto original dele para a criação. Vocês estão comigo? Diga amém. Você quer saber qual é o plano de Deus para você? Vai na origem. Porque na origem a palavra de Deus diz que Deus, antes de criar um homem, Ele criou um ambiente. É porque tudo que Deus faz, Ele prepara um ambiente primeiro. Lá na origem fala que quando Deus estabelece o homem, Ele dá sobre o homem governo e domínio sobre todas as coisas. É porque esse é o projeto original de Deus para nós. Sabe, quando a gente chega no final de um culto, a gente convida quem quer aceitar Jesus para vir à frente. A gente fica feliz com a salvação, mas você sabia que nem a salvação fazia parte do projeto de Deus para o homem? Você sabe por quê, meu irmão? Porque você só precisa salvar alguém que já está perdido. Redenção significa resgate. Você só vai resgatar alguém que está perdido, alguém que está cativo, alguém que está preso. É por isso que a salvação não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus para o homem é liberdade.
Deus cria o ambiente, Deus cria o jardim, depois então Deus cria o homem, sopra sobre ele o seu espírito, ou seja, Deus está compartilhando da mesma essência que ele tem, Deus está compartilhando daquilo que ele é, Deus sopra em nós a essência do próprio Deus, a Zoe, a própria vida de Deus, e agora ele diz, olha, você agora tem domínio e governo sobre todas as coisas. Esse é o projeto original de Deus, essa é a origem de Deus. E o que Deus me trouxe a memória sobre Gênesis é o seguinte: ei filho, o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação. Mas nem sempre foi assim. Você sabe por quê? Porque antes do pecado entrar na história da humanidade, o tempo não era acessível para a gente. O homem nunca se preocupou com o tempo, porque o tempo não contava os dias do homem. O tempo não limitava a história do homem. O homem foi criado como Deus para ser eterno, assim como ele é. E ele disse, sabe filho, a morte também não fazia parte do meu projeto para a criação. Porque o homem não nasceu para morrer um dia, ele nasceu para ser eterno. É por isso que a dor da perda de alguém que a gente ama é tão difícil. Você sabe por quê? Porque não é natural você se despedir de alguém que você ama. Não é natural você olhar para alguém que você ama demais e saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa de novo, de forma natural. E aí o que Deus falou comigo é o seguinte, sabe? Jesus, ele veio restabelecer as realidades que existiam desde o Éden. Porque agora aqueles que estão em Cristo não têm mais preocupação com o tempo, porque são eternos assim como Ele é. E não estão mais cativos pela morte, porque aquele que invadiu o inferno e pegou as chaves do inferno e a morte, compartilha com cada um de nós autoridade sobre a morte também. Sabe, o que eu acho maravilhoso é que o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação, mas para nós só existe algo que continua disponível até hoje, e é o amor. A palavra de Deus não diz que Deus tem amor, a palavra diz que Ele é amor. Deus é amor. Você quer experimentar amor? Tem uma pessoa que se chama Deus e Ele está disponível para você hoje. Tem alguém que está feliz com isso? Diga amém. Raposo, vamos juntos assim até o final, mano, que se terminar e eu sentir que ninguém recebeu, eu vou saber que você foi edificado demais. Glória a Deus pela tua vida. Ei, presta atenção, olha para cá. YOLO, só se vive uma vez. Essa expressão na América, por exemplo, só para você ter uma ideia, é uma expressão que mais de 80% da nossa geração usa quase como um grito de guerra. É porque a nossa geração, ela não consegue entender os limites de um tempo, elas não conseguem entender os limites do processo, ela não consegue aceitar o porquê que as coisas precisam esperar para acontecer. A gente quer tudo para ontem. A gente ouviu uma promessa de Deus, a gente quer que se estabeleça amanhã. A gente teve uma visão de Deus, a gente quer que se estabeleça nesse mesmo ano. Sabe, às vezes Deus te dá uma visão e aquilo tem a ver com algo que Ele quer gerar em você daqui a 10 anos. Só que tem pessoas que abrem mão do processo porque no meio do caminho acreditam que não vai mais acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te deu uma visão, não existe uma condição se vai ou não acontecer. A única coisa que vai condicionar se essa visão vai se tornar real ou não, é se você vai aceitar o processo ou não. Só se vive uma vez, é o grito de uma geração ansiosa que está preocupada. Agora você sabe por que Deus não está preocupado? Você sabe por que Deus não tem pressa? Porque Ele é eterno. Deus não tem pressa porque Ele não se submete ao crono. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, tem algo que eu gosto de falar muito, é sobre geração. E os estudiosos, aqueles que estudam as gerações, eles percebem que em cada geração existem características que conectam a geração. Cada geração pensa de uma forma parecida, se move de uma forma parecida, porque aquilo que acontece ao nosso redor influencia quem nós somos. Vocês estão comigo? Diga amém. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Para a gente entender a forma como a nossa geração se move, a forma como a nossa geração pensa, a forma como a nossa geração age, a gente precisa entender as gerações que vieram antes de nós. Sabe, a gente faz parte dos mileniais, a gente faz parte da geração Y, alguns aqui da geração X. Essa geração que é hiperconectada, essa geração que se move por ideais, essa geração que não consegue imaginar a ideia de trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa, essa geração que quer sempre novas experiências, essa geração que prefere ganhar menos, mas trabalhar num lugar que acredita nos ideais desse lugar, do que ganhar muito e ter que passar por cima de outras pessoas. Nós somos uma geração de idealistas. Nós somos uma geração que é marcada por projetos como Greenpeace, por exemplo, que pessoas colocam a própria vida em risco para poder salvar baleias no outro lugar do mundo. Nós fazemos parte de uma geração que se manifesta, que vai para as ruas e que se conecta a causas que falam por si só. Agora você sabe por que nós somos assim? É porque as gerações antes da nossa, elas se preocupavam em ter estabilidade. Só para você ter uma ideia, as gerações antes da nossa, presta atenção nisso,
Eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles passaram pelo crack da Bolsa de 29, eles passaram pela recessão, eles passaram pela Guerra Fria, eles passaram pela Revolução Cubana, passaram pela Revolução Industrial, eles passaram pela Revolução Francesa, eles passaram por revoluções acontecendo todos os dias, eles passaram pelo Plano Collor, mudança de governo, Plano Real, impeachment. A geração antes da nossa viu o mundo quase ser destruído por conta da tensão entre a União Soviética e a América. Eles viram tudo isso acontecer, e sabe o que aconteceu? Quando essa geração passou a ter filhos, preste atenção porque eu estou falando de você agora. A preocupação das gerações antes da nossa era de gerar para os seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Eles viram crise financeira acontecendo o tempo inteiro, inflação acontecendo, guerras acontecendo. Eles viram um muro de Berlim sendo estabelecido, eles viram a queda do muro de Berlim. Eles viram Fidel Castro tomando o poder, eles viram Fidel Castro saindo do poder. Eles viram tantas coisas que a preocupação dos nossos pais e dos nossos avós foi o seguinte: eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu vou cercar o meu filho de cuidado, eu vou cercar o meu filho de estabilidade, eu vou cercar o meu filho de proteção, eu vou cercar o meu filho de conforto. E sabe o que isso gerou em nós? Uma geração do mínimo esforço, porque a gente se acostumou com o tempo a receber presentes, mesmo sem se esforçar para merecê-los. A gente se acostumou ao longo do tempo com o cuidado excessivo dos pais. A gente se acostumou ao longo do tempo com uma proteção excessiva dos pais. E nós somos frutos de um cuidado de pais que nos amavam demais, mas que nos pouparam do processo. Pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? O Evangelho é para o homem todo e para todos os homens. Se você não entender algumas características pelas quais você se move, o Evangelho não vai se encaixar dentro de você. Você sabe por quê? Porque o Evangelho é metanoia, é mudança de mente, é mudança de comportamento. O Evangelho é mudança de natureza. O Evangelho veio para mudar quem você é. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a palavra está dizendo é o seguinte: se você não mudar a tua mente, você não consegue sequer experimentar a vontade do meu Pai. Porque é como um sistema operacional. Não tem como você instalar um aplicativo da Apple num telefone Android. Não funciona. E muitas vezes a gente está tentando fazer exatamente isso. A gente não passou pela conversão de natureza, mas a gente quer instalar novos aplicativos. A gente quer experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. A gente quer viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. A gente quer viver promessas do Pai sem saber quem o Pai é. A gente quer viver promessas que são condicionadas a relacionamento sem desejar relacionamento. A gente quer presentes sem se relacionar com aquele que dá presente. E sabe qual é o problema disso? Isso gera uma geração inteira frustrada com o Evangelho, porque entendeu em parte aquilo que é pleno. A palavra de Deus diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, eu só experimento a verdade que eu conheço. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou ser liberto em parte. Preste atenção nisso. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou usufruir dela em parte. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou experimentar milagres em parte. Pastor, como que é uma liberdade parcial? Eu vou te explicar. Uma liberdade parcial é aquela que você começa a ter prazer no meio dos louvores, mas você ainda não tem força para negar o pecado quando está num quarto com a sua namorada. A liberdade parcial é aquela que faz com que você até deseje ir para o culto, mas faz com que você desista no meio do processo para o cumprimento do teu chamado. A liberdade parcial é quando a gente deixa Deus tocar a gente em partes, mas não deixa Ele tocar no todo. O problema, cara, é que liberdade parcial é como liberdade nenhuma. O problema é que liberdade parcial é uma farsa e faz a gente morrer dentro de uma zona de conforto, achando que por estar no banco de uma igreja a gente está fazendo a coisa certa. Sabe, se bancos de igreja santificassem homens, a gente compraria e levaria para casa. Por isso que Jesus, quando pregava, ele subia no barco e pregava para a multidão. Ele pregava no meio do deserto. Jesus, ele pregava onde o povo estava. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu não estou condicionado ao lugar, ao ambiente, à plataforma. Eu só preciso que alguém ouça, e as minhas palavras, quando entrarem naquele que tiver sede, naquele que tiver fome, esses vão experimentar a vida eterna. Cara, Jesus nunca se condicionou à plataforma. Agora, eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, quando eu estive aqui. Agora, não se engana com uma coisa, presta atenção. Jesus também pregava em parábolas, porque ele não se preocupava que todos entendessem. Uma vez os discípulos chegaram para ele e perguntaram: mestre, por que você prega em parábolas se nem todo mundo entende? Ele disse: é porque eu não quero que todo mundo entenda.
Porque tem alguns que tendo ouvidos não ouvem, tem alguns que tendo olhos não veem, e alguns que tendo corações não sentem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nem todo mundo que senta para me ouvir está disposto a se levantar para viver o que eu tenho. Nem todo mundo que senta para me ver fazer milagres tem expectativa de ser um milagre. No meio da multidão, irmão, tinha muita gente curiosa. O ministério de Jesus sempre foi marcado por curiosos. Pessoas que tinham ouvido falar no dia anterior que ele tinha curado um cego e iam lá para ver qual seria a nova maravilha que ele faria. É por isso que tinha momentos em que Jesus, ele se irritava, ele saía de onde a multidão estava, ele atravessava para o outro lado. Você sabe por quê? Jesus, eu imagino, eu estou aqui parafraseando, dentro dele pensando assim: eles não entenderam ainda que eu não vim para fazer milagres sobre eles, mas eu vim em primeiro lugar para fazer com que eles se tornem um milagre. Porque eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E por conta disso, agora, todo aquele que crê na minha palavra passa a ter direito também ao meu reino. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, evangelho tem a ver com maturidade, cara. A palavra de Deus diz que o herdeiro, enquanto é menino, por mais que tenha direito a tudo, não difere de nada do escravo. A palavra está dizendo o seguinte: olha, um herdeiro, por mais que ele seja filho do dono de tudo, por mais que ele tenha por direito, por herança, acesso a tudo, enquanto ele for menino, ele não pode usufruir de nada. O que a Bíblia está dizendo é que a gente tem promessas estabelecidas sobre nós, a gente tem palavras de Deus estabelecidas sobre nós. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, talvez poucas vezes você tenha ouvido falar de Jesus, talvez desde o ventre você ouviu palavras contrárias, talvez você acredita que você foi fruto de um acaso, você foi fruto de um estupro, você foi fruto de rejeição. Eu não tenho a menor ideia de como você imagina que tenha sido criada a tua história. Agora entende uma coisa: a palavra de Deus diz que Ele se relaciona com cada um de nós desde antes da criação. Se isso não traz sentido para a nossa história, nada mais vai trazer. Você sabe por quê? Porque só quem te criou por dentro sabe o que está faltando dentro de você. Às vezes a gente tenta encher com coisas que estão externas, às vezes a gente tenta se preencher com coisas lá fora, quando na verdade, quando Deus olha para a gente, Ele fala assim: ei filho, não é isso que vai te preencher. Eu consigo olhar o teu interior, fui eu que criei o teu interior, eu sei o que está faltando aí dentro. Sabe, para viver vida plena, tudo que a gente precisa é abrir espaço para Deus entrar e preencher todo o vazio. Se tem alguém entendendo isso, você pode declarar nessa noite: diga: Pai, eu quero. Diga: viver os seus sonhos. Diga: eu desejo, mais do que todas as coisas, viver as suas promessas, em nome de Jesus, amém. Sabe, a gente estava essa semana com o Luiz Hermínio lá na igreja e foi um tempo maravilhoso. A gente teve um tempo, um café da manhã com os pastores, e ele compartilhou várias coisas que estavam no coração dele. E teve uma coisa que ele falou, cara, que eu falei: uau, isso é muito forte, eu precisaria ter ouvido isso anos atrás. Ele fala sobre Ananias e Safira, e é engraçado porque alguém me enviou uma mensagem, eu nem lembro se era alguém aqui da igreja da Barra, eu acho que era alguém aqui da igreja da Barra, que me enviou o seguinte: olha para mim, pastor, eu estava lendo os evangelhos, eu não entendi por que Ananias e Safira morreram. Para talvez alguns aqui que não saibam, eu vou contar bem rapidinho a história. Ananias e Safira, eles venderam um terreno que eles tinham, eles venderam uma posse que eles tinham, e eles foram ofertar para Deus, mas eles retiveram em parte o que eles iriam ofertar. Eles mentiram em relação ao que eles iriam ofertar, e quando eles chegam diante do altar da oferta, eles são fulminados diante do povo. Está todo mundo entendendo? Diga amém. E para muitos isso gera uma confusão, porque a gente está na nova aliança, Jesus já veio e tem alguém morrendo fulminado porque vai ofertar. Você consegue imaginar, irmão? Você vai ofertar e quando você chega aqui na hora da oferta, você cai fulminado do nada. É muito louco o que aconteceu com Ananias e Safira. E o Luiz Hermínio falou algo que eu achei maravilhoso. Ele disse: sabe, antes da gente entender a oferta de Ananias e Safira, a gente precisa entender o contexto em que Ananias e Safira estavam. Porque antes deles ofertaram, veio um homem chamado Barnabé, e a Bíblia diz que ele vendeu toda a sua herança e colocou aos pés dos discípulos. Você sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não quero nada que não tenha vindo de Deus. Minha história com Deus começou agora, então eu vou me desfazer de tudo que eu tinha direito, para que eu agora usufrua de tudo o que eu tenho direito em Deus. Barnabé coloca aos pés dos discípulos tudo o que eles têm. Preste atenção nisso. Aí logo depois vem Ananias e Safira, retendo em parte aquilo que eles desejariam dar. E ele brincou, ele disse o seguinte: você sabe qual foi o problema de Ananias e Safira? É que o nível de justiça estabelecido antes dele estava muito alto. O problema é que eles entraram na fila errado, meu irmão. Porque eles entraram querendo dar em parte na fila de quem estava entregando tudo.
Eles queriam dar empate no mesmo ambiente em que tinha pessoas entregando tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. É por isso que quando você está queimando por Deus, pessoas que estão frias em Deus ao teu redor vão começar a se sentir incomodadas. É por isso que quando você está mergulhando no teu chamado, você começou a experimentar plenitude, você começou a viver propósitos em Deus que você nunca imaginou. Deus começou a abrir portas para você, te levar a lugares altos. Você começou a se sentir bem, você começou a experimentar a paz que excede todo entendimento. Tem pessoas perto de você que sempre caminharam ao teu redor e que nunca se incomodaram com quem você era, mas agora começam a se incomodar. Você sabe por quê? Porque a tua verdade revela a mentira deles. A tua paixão revela a falta de paixão deles. A tua entrega revela a falta de entrega deles. Ei, o teu desejo por Deus revela a falta de desejo deles. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. Quando Jesus começa a pregar nas sinagogas, quando Jesus começa a falar da palavra, Ele fala da mesma palavra que os religiosos falavam. Ele fala das mesmas verdades que os religiosos falavam. Mas por que a palavra de Deus diz que quando Ele falava como quem tinha autoridade? É porque o comparativo é automático. Gerações ouviram falar de Deus através da boca de homens vazios. Agora do nada eles começam a ouvir falar de Deus da boca do próprio Deus. Você sabe por que era diferente? Porque a vida de Jesus revelou a falta de vida de quem falava em nome dele. A vida de Deus em Jesus revelou a falta da vida de Deus dos religiosos que falavam em nome dele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer se colocar no lugar em que Deus te chamou para estar, se você quer viver o teu chamado, se você quer cumprir o teu propósito, se acostuma com perseguições. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que um propósito nasce em Deus, os inimigos se levantam contra ela também. Quando José começou a ter entendimento das promessas que Deus tinha para ele, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Sabe, quando Jesus começou a fazer milagres, a palavra de Deus diz, cara, eu não lembro agora em qual livro, mas está lá na Bíblia, olha que louco isso, que depois que Jesus cura Lázaro, os religiosos se reuniram e começaram a arquitetar como poderiam matá-lo, como poderiam matar Jesus, porque Jesus ele estava indo além dos limites. Eu imagino os religiosos se reunindo e falando, cara, agora ele passou dos limites, agora ele falou demais. Ele começou a ressuscitar mortos. Se a gente não paralisar esse cara, a gente não vai conseguir segurar essa revolução. Se a gente não parar esse cara, se a gente não calar esse homem, a gente não vai conseguir impedir uma revolução. Agora, eles acreditavam que a morte seria o final da revolução. Eles não sabiam que a morte era o início dela. A cruz não é o que aconteceu por acaso, a cruz era o propósito. Por isso que quando chega o tempo de cruz, quando chega o momento próximo ao sacrifício, Jesus ele está angustiado, não porque ele está com medo da morte, é porque ele sabe que pela primeira vez ele vai ficar distante do Pai. O medo de Jesus, a angústia dele, era só em estar distante do Pai, nada mais, porque ele não chegou na terra e depois de 30 e poucos anos ele falou, uau, eu acho que eu vou ter que morrer nessa cruz. Não, ele conhecia a cruz, ele sabia dos fundamentos eternos, ele sabia do propósito do Pai, e quando a cruz se apresenta para ele se apresenta como uma ovelha indo em direção ao matadouro, ele não diz nada. Você sabe por quê? Como questionar algo que eu fui gerado para viver? Como eu vou tentar ser poupado de algo se eu abri mão de toda a glória, me fiz carne exatamente para passar por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Toda geração é marcada por pessoas tentando paralisar revoluções. Sabe o que eu acho interessante? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Essa mesma passagem de Ananias e Safira. Essa mesma passagem, logo em seguida, a Bíblia diz que os jovens então foram até o altar e retiraram o corpo de Ananias e Safira. Sabe por quê? É porque o papel dos jovens é sempre tirar aquilo que está morto sobre o altar e estabelecer o novo de Deus. O papel da próxima geração é sempre retirar aquilo que está morto do altar para que possa vir o novo de Deus. Entenda isso, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que algumas semanas atrás eu estava pregando em Cabo Frio e um jovem me mandou uma mensagem pelo Instagram. Eu botei, vou estar em Cabo Frio, vou pregar amanhã e tal. Aí ele me mandou uma mensagem, poxa, eu queria muito ir, mas eu não tenho dinheiro da passagem. Aí eu falei, beleza, mano, me procura no final, eu vou ofertar a passagem. Tudo certo, acabou o culto, ele veio me procurar, eu dei o dinheiro para ele e ele falou assim,
Poxa, pastor, que bom que você fez isso, porque a igreja ela é tão fechada para ajudar, né? A igreja normalmente ela é tão difícil de ajudar. A igreja é isso. Ele começou a falar da igreja. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a igreja. Eu acabei de pagar a tua passagem. Aí ele falou assim, não, mas eu não estou falando de você, eu estou falando da igreja como um todo. Eu falei, então, mas você é a igreja. Me incomodou, sabe por quê? Aquele jovem, ele está questionando algo que ele não entendeu ainda, que o chamado é que ele faça parte. Então é muito fácil você apontar o que está errado. O difícil é você não se tornar parte do erro. Eu falei, cara, olha só, se eu fizer diferente, você fizer diferente, a minha esposa fizer diferente, a minha filha fizer diferente, a tua família fizer diferente, nós seremos a igreja que nós desejamos. Agora é muito fácil a gente ficar sentado questionando o que as gerações anteriores fizeram de errado. É muito fácil a gente ficar falando que as gerações antes da nossa eram religiosas. Mas se a gente não perceber, a gente está iniciando uma nova religião também. Porque antes a gente achava que religiosidade era usar terno e gravata. Para eles hoje a nossa religiosidade é querer usar calças apertadas e roupas cool. Deixa eu te falar, revolução nunca teve a ver com a nossa estética, sempre teve a ver com a nossa essência. Sempre. Pessoas morreram por causa da estética, pessoas morreram por causa de costumes, morreram literalmente. Você sabe por quê? Porque jovens foram afastados porque não cumpriam os costumes da igreja. Mas Jesus chegou ao ponto de dizer, sabe, são hipócritas porque colocam um peso sobre outros, colocam um jugo sobre outros que nem eles mesmos conseguem carregar. O evangelho é leve, é leve. Pedro está preocupado com o tipo de comida que vai comer, se vai contaminar ou não. E Deus diz para ele o seguinte, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da tua boca. Jesus entra numa casa e ele está comendo junto com republicanos, ele está comendo com vários homens lá, e aí chega uma mulher, se lança aos pés dele, e a Bíblia diz que um dos homens, então o dono da casa, no seu pensamento começou a julgar Jesus, dizendo, se ele fosse de fato um homem de Deus, saberia quem é essa mulher que está lavando os pés dele. Jesus lê os pensamentos dele, Jesus sabe o que está no coração dele. Jesus responde, ei, você está criticando essa mulher, mas desde que eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés e não me ofereceu água para beber. Desde que eu entrei na sua casa, você não beijou o meu rosto, você não fez nada por mim. Essa mulher que está sendo julgada por todo mundo, desde que eu entrei, ela se lançou aos meus pés e ela está lavando meus pés com lágrimas, ela está ungindo meus pés com tudo que ela tem. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua hipocrisia faz com que você analise aquilo que você vê como que é certo, mas eu não vejo como o homem vê. E glória a Deus por isso. Deus não está preocupado com aquilo que a gente aparenta ser. Deus está preocupado com aquilo que a gente realmente é. É por isso, cara, que você pode estar vivendo para todo mundo, externamente, a melhor fase da tua vida. Mas no teu quarto, no teu lugar secreto, você sabe como você pode estar por dentro. E glória a Deus que Ele não morreu, cara, pela nossa estética. Ele morreu pela nossa essência. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Sabe, imagem tem a ver com aparência também. Agora, semelhança tem a ver com a forma como você se move. Não é só parecer com Jesus, mas é caminhar como Jesus, é desejar aquilo que Jesus deseja. Sabe, eu creio que existem 3 etapas. E vai me dando um toque no time, por favor, que eu já saio do esboço, mano. Existem 3 etapas, vocês estão comigo? Diga amém. Tem alguém que está recebendo de Deus hoje? Glória a Deus. É bom que eu já poupei o sermão do Iolo, dá para pregar outra vez aqui, mano, se você me chamar. Quer dizer, até que eu falar, mano, para fazer essa brincadeira. 3 etapas, obrigado, amor, glória a Deus. Existem 3 níveis, cara, na nossa caminhada com Deus, 3 etapas. A primeira e a mais rasa delas é temor a Deus. Sabe, tem pessoas que você convida para a igreja e eles falam assim, cara, eu não vou porque eu bebi ontem. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Mano, vamos lá na igreja? Não, cara, eu bebi ontem, eu fui numa baladinha, eu não vou não. Mano, mas Deus te ama, cara. Não, eu sei, mas eu me sinto incomodado de chegar de ressaca na igreja. Ok, temor a Deus é algo que até as pessoas que não estão na igreja têm. Até os demônios têm. A Bíblia diz que quando Jesus chega num vilarejo, um homem endemoniado chega e pergunta para ele, o que tenho eu contigo? O que ele está dizendo é o seguinte, por que você veio me tirar daqui? Estava tudo tão bem até você chegar. Os demônios temem a Deus também. Então a primeira etapa é a mais rasa, é temor a Deus. A segunda é quando a gente começa a se relacionar com Ele. É quando a gente passa a ter prazer na presença dEle. É quando a gente começa a experimentar. Sabe quando começa aquele louvor, você sente aquela coisa boa, você fala, uau, eu queria poder ficar aqui o dia inteiro, eu queria poder experimentar isso aqui o dia inteiro.
Você sabe por quê? É porque no ambiente de adoração, os céus tocam a terra e você está sentindo saudade de casa. O teu interior, preste atenção nisso, cara. A gente é formado de corpo, alma e espírito, preste atenção nisso. Então tem coisas que a tua mente não consegue entender, mas o teu espírito recebe. É por isso que quando Paulo diz, olha, quando forem orar no espírito, entendam, a tua mente ela fica infrutífera. O que ele está dizendo aqui, quando você está orando em línguas, quando você está orando no Espírito, você não consegue discernir e entender o que você está fazendo, mas o teu Espírito está recebendo o testemunho do Espírito de Deus, ou seja, o teu Espírito está conectado a Deus. Eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está sendo renovado. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou pedindo coisas a Deus que nem eu sei que eu preciso. Eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está conectado a Deus. É por isso que no ambiente de adoração não tem sentido, não dá para você explicar por que é tão bom, mas entenda uma coisa, o teu espírito está sentindo saudade de casa. Sabe, a segunda etapa da nossa relação com Deus é quando a gente passa a amar a Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. E a terceira etapa é quando a gente passa a amar aquilo que Deus ama também. Cara, você só vai amar o que Deus ama quando você estiver muito íntimo dele. Você só vai amar o que Deus ama quando você começar a ser um com Ele. Você sabe por quê? Porque na minha caminhada, por exemplo, teve momentos na minha história com Deus, lá no início da minha caminhada, em que eu comecei a amar a Deus, mas eu ainda não amava o que Deus amava. Eu não me incomodava tanto com a igreja, eu me incomodava com a minha história. Eu não me incomodava tanto com os outros, eu me preocupava com aquilo que Deus ia fazer comigo. Mas chega um momento, cara, que você começa a amar o que Deus ama, e você entende o seguinte: se existe algo de errado na igreja, se existe algo que precisa mudar, eu não vou ficar apontando, eu vou ser a resposta de Deus para essa geração. Se existe falta de fome de Deus, eu vou começar a ter tanta fome de Deus que as pessoas ao meu redor vão começar a desejar ter a fome que eu tenho também. Sabe, a pior posição que um cristão pode estar é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade tudo que ele está sentindo é o calor de quem está perto. Eu já tive momentos, cara, você já deve ter vivido isso também. Eu estou no meio da igreja, está todo mundo queimando por Deus e eu não estou sentindo nada. Está todo mundo fluindo em Deus e eu não estou nem conectado, eu não sei nem o que está sendo pregado, eu não sei nem o que estão louvando. E aí esses momentos nos constrangem a pensar o seguinte: uau, tem alguém com mais fome de Deus do que eu, cara. Entende uma coisa? Se tem alguém com mais fome de Deus do que você, significa que tem alguém que pode ir em lugares que você ainda não foi. Sabe o que isso significa? Que sempre existe mais. Sempre existe mais, irmão. Sempre existe mais. Pastor, mas eu estou vivendo algo novo em Deus, eu estou vivendo meu chamado, eu estou vivendo coisas novas, eu estou vivendo milagres todos os dias. Ok, deixa eu te falar uma coisa: existe ainda mais de Deus para você. Existe ainda mais de Deus para você. Existe ainda mais de Deus para você. Eu vi algo do Luiz Hermínio também que eu achei maravilhoso, cara. Ele diz o seguinte: depois que eu descobri que Jesus é uma fonte inesgotável, eu me tornei insaciável. Jesus é uma fonte inesgotável, cara. Não tem limites para o que Ele pode fazer. Tem alguém entendendo isso? Diga: eu creio nisso. Você pode no seu lugar se manifestar, cara. Existe vida de Deus disponível para você. Existe vida de Deus disponível. Sabe, é tão louco que por Deus saber o quanto que a gente é inconstante, Ele retira Jesus do cenário. Preste atenção nisso. E agora estabelece o governo do seu espírito. Jesus fala: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito não virá sobre vós. O que Deus está fazendo é o seguinte: agora eu tiro o meu filho da história, coloco sentado à minha direita, e eu derramo sobre toda a carne o meu Espírito. Se cumpre a promessa feita por Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês receberão sonhos, profecias e visões. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe por que Deus está fazendo isso? Porque até aquele momento existia uma fonte de vida caminhando sobre a terra. Se chamava Jesus. Só que quando Deus retira Jesus do cenário e derrama do seu Espírito sobre a criação, Jesus chega ao ponto de dizer: aquele que crê em mim, agora do seu interior fluirão rios de água viva. O que Deus fez foi transportar uma fonte que caminhava pela terra para agora habitar dentro de nós. Você não precisa ir até um lugar para beber da fonte, a fonte habita dentro de você. Você não precisa se deslocar para experimentar a vida de Deus já está dentro de você. Você não precisa ficar buscando em homens promessas, palavras. Você não precisa nem buscar em profetas uma oração forte. Você não precisa buscar em ninguém direção. Sabe por quê?
Porque toda direção, toda vida, todo milagre, todo propósito, toda promessa, tudo isso já habita dentro de você. É por isso que a palavra de Deus diz: Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra está dizendo: olha, Cristo em nós é a esperança da glória. Cara, eu vou finalizar aqui, a banda pode subir, mas preste atenção nisso e guarda isso no teu coração. Talvez pareça para a gente uma frase de efeito, e eu creio nisso. Olha para mim, grande parte da igreja não entendeu ainda o poder dessa afirmação. Paulo está dizendo: olha, existe um mistério que por gerações foi oculto. Gerações e gerações viveram sem saber desse mistério, mas agora a mim foi revelado, e eu quero compartilhar com vocês. Então Paulo diz, e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas sabe por que é poderoso? Porque até então Cristo era a esperança da glória, mas agora Ele compartilha com cada um de nós a esperança. E é por isso que Ele está dizendo: agora Cristo em nós se torna a esperança da glória também. Sabe, Jesus diz: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver tudo o que vocês querem. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão ver todas as promessas que eu tenho. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão ver todos os projetos que eu tenho para você. Agora Jesus, Ele continua dizendo: mas sem mim não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, te agrada ouvir das promessas que eu tenho para você? Glória a Deus. Me agrada cumpri-las também. Deus, eu quero viver as promessas. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver uma vida leve. Eu quero tirar todo o fardo, todo o peso. Eu quero lançar toda essa ansiedade aos teus pés. Eu estou cansado de tentar mostrar para todo mundo o que eu sou. Sabe, tem um profeta que ele era muito conhecido na nossa geração. Eu não lembro se foi o Charlie Brown Jr., eu não lembro de quem é essa música, me ajuda aí. Que ele diz o seguinte: eu passei muito tempo tentando provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. E esse é o reflexo da nossa geração. Você sabe por que a gente está cansado? É porque da forma que a gente fala, as roupas que a gente veste, os lugares que a gente vai, os amigos que a gente tem, as faculdades que a gente faz, os lugares que a gente viaja, as fotos que a gente posta, a quantidade de likes que a gente tem, a quantidade de inscritos que a gente tem, tudo isso que a gente busca, na verdade, a gente está tentando uma aceitação. Por mais que a gente diga que não, a gente se sente aceito pela quantidade de pessoas que nos seguem, ou pela quantidade de pessoas que nos aprovam. Agora, sabe o que é maravilhoso? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que habitou no nosso meio, Ele foi fruto da maior rejeição da história. Do lado dele está um bandido, do lado dele está um ladrão, do outro lado um outro ladrão. E Jesus está lá, aquele que se despiu de toda a glória, está sendo rejeitado por aqueles que Ele veio salvar. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que Jesus está dizendo? Ei, não me importa quem me rejeita. Agora, para mim faz diferença quem me aceita. Porque Ele diz: aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Pelo menos uns 20 incendiários, vai. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Ela falou: só tem incendiário aqui. Bom, a gente começou alguns dias atrás uma mensagem que eu não sei se ela vai se tornar uma série, mas ela é uma expressão daquilo que Deus tem falado comigo nessa temporada. E Deus falou: filho, tudo que você precisa nesses dias é suportar a travessia. E eu preguei sobre o desafio de suportar a travessia quando se caminha no deserto. Falei sobre essa janela que ela existe entre os dois pontos. Olha para mim, não se distrai, pessoal. A janela que existe entre o dia em que Deus te chama e o dia que você vê Ele cumprindo o que chamou para fazer. A janela que existe entre o dia em que Deus te promete e o dia que você vê a promessa se tornar real. É no meio do caminho que grandes feitos de Deus acontecem. Porque é maravilhoso entrar na terra prometida e dormir a primeira noite em Canaã, mas não dá para esquecer do pão que desceu no céu da travessia, na coluna de fogo que se manifestava toda noite. Não dá para esquecer da primeira vez em que se viu água brotar da rocha, ou que se viu o mar se abrir para você passar. Irmão, entende uma coisa? A promessa é um lugar que a gente encontra, onde acessamos a plenitude da vontade de Deus. Mas a promessa é o final de uma estação, mas é a conexão com o início de uma nova estação, porque a sua história não termina quando a sua última promessa em Deus se cumpre.
O povo vê livramentos, o povo vê o Senhor fazer, o povo vê o Senhor cumprir, mas quando acessam a terra prometida, agora novas promessas entram em ação. Alguém está pegando isso? Diga amém. É por isso que suportar a travessia não é algo que eu preciso viver só enquanto a próxima promessa se cumpre. É algo que eu vou viver durante toda a minha jornada, porque viveremos de promessa em promessa, de romper em romper, de batalha em batalha, de glória em glória. Então, suportar a travessia é uma palavra inerente à jornada de todo cristão. Se você me ouve agora, se você respira agora, se você está de pé, você está em meio a uma travessia. Algumas delas são mais facilitadas, cercadas de favor, cercadas de auxílio, outras não. Outras a gente precisa enfrentar sozinho. A gente vê momentos em que Jesus ia com os discípulos de um lugar a outro. A gente vê momentos em que Jesus precisou enfrentar as suas próprias travessias só. A gente vê momentos em que o povo de Deus avançava junto, era coletiva a travessia. A gente vê momentos em que homens de Deus atravessavam só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de hoje não é bem um sermão, é mais uma reflexão. E eu vou meditar enquanto compartilho aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde. Porque na última mensagem eu falei sobre uma travessia em meio ao deserto, e hoje eu quero falar sobre travessias que acontecem em meio à tempestade. O clima é diferente, o cenário é diferente, a geografia é diferente, mas ainda assim é um lugar que se deve atravessar. A gente tem um dos momentos mais extraordinários da manifestação do poder de Jesus é numa travessia em meio a uma tempestade. Os discípulos veem um homem andando sobre as águas. Eles se assustam por não saber ao certo quem é. Alguns começam a achar que é um fantasma, outros começam a achar que pode ser uma alucinação. Mas é Jesus vindo na direção deles em meio à água, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto. Agora olha que interessante, antes disso acontecer, houve uma direção. A Bíblia diz que Jesus fala para eles: olha, atravessem até o outro lado, e daqui a pouco eu encontro vocês. E a gente precisa entender que tem momentos que Deus vai nos dar uma ordem, e essa ordem já é a garantia de que tudo vai terminar bem, mas essa ordem, essa direção não vai nos eximir de tempestades no meio do caminho. Irmão, guarda isso aqui. Tem lugares que a gente está indo, que Deus pediu para ir. Tem coisas que a gente está fazendo, que Deus pediu para fazer. Tem coisas que a gente está abrindo mão e Deus pediu para abrir. E no meio dessa travessia há tempestades, e às vezes a gente quer voltar atrás. Talvez eu tenha entendido errado, talvez não tenha sido de Deus, talvez isso é algo da minha cabeça, mas entenda isso, foi o próprio Jesus que disse: atravessem. Foi o próprio Jesus que disse: atravessem. Então entenda, não dá para encarar os desafios da travessia como um termômetro de uma aprovação de Deus. Foi Deus quem mandou ir, foi Deus quem veio a caminho deles, foi Ele quem veio andando sobre as águas, foi Ele quem pacificou o mar, foi Ele quem acalmou a tempestade, foi Ele quem silenciou os ventos. Talvez você esteja vivendo uma travessia que talvez os ventos fortes, ou o mar revolto, ou o clima inóspito, ou a opinião de outros esteja te fazendo colocar em xeque a convicção que você tinha quando começou. Será que é de Deus? Será que era para eu ter feito? Será que era para eu ter me movido? Será que era para eu ter me mudado? Será que era para eu ter confiado? Será que era para eu ter mergulhado? Irmão, guarda isso. Essas dúvidas, elas fazem parte da travessia de todo mundo. Jesus deu uma ordem para que atravessassem. Horas depois ele veio andando sobre as águas, e os discípulos que caminhavam com ele já há tanto tempo ainda tinham dúvida a respeito de quem era aquele homem andando sobre as águas. Pedro tem uma ideia, ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. Um dos milagres mais extraordinários da história bíblica não acontece por uma iniciativa de Jesus, mas acontece por uma iniciativa de Pedro. Pedro deu uma ideia e Jesus gostou dela. O que eu quero compartilhar é que talvez em alguns momentos em que o mar esteja revolto, você precisa provocar alguns milagres. Senhor, se é o Senhor que está vindo na minha direção, me dá um sinal. Se é o Senhor, me faz ter contigo. Se é o Senhor, me faz andar sobre essas águas turbulentas, me faz andar sobre esse mar revolto. Se é o Senhor, me dá uma resposta. Se é o Senhor, acalma o meu coração. Se é o Senhor, cala os meus inimigos. Se é o Senhor, confunde os que tentam me confundir, paralisa os que tentam me paralisar. Se é o Senhor,
Muitas vezes a gente está passivo, o mar está revolto, as coisas estão parecendo fora do controle, mas a gente está só assistindo. Não, irmão, você precisa ser aquele que provoca milagres, você precisa ser aquele que dá o primeiro passo, você precisa ser aquele que propõe algo aos céus. Aquela mulher que viu o sangramento dela cessar, ela não foi convidada, ela não fazia parte do schedule de Jesus para aquele dia, não. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei curada. Então ela sai do lugar que está, ela vai para o lugar que ele está, ela propõe algo, ela acessa algo, ela provoca algo. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre esse ambiente que eu quero ministrar nessa noite, porque eu estava hoje à tarde conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre essa temporada que a gente está vivendo, eu e a Kezinha. E essa pessoa estava querendo saber como a gente estava, como o meu coração estava, como as coisas estavam. E eu falei: sabe, eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer nessa estação. E daí nasceu a mensagem de hoje. Eu falei: eu aprendi que existem alianças que são feitas de papel. E esse é o tema da mensagem de hoje: alianças de papel. E à medida que eu falava isso, veio a segunda parte dessa mensagem. E eu disse para essa pessoa: sabe qual é o problema de carregar uma aliança de papel? É que alianças de papel não suportam a chuva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A travessia, ela vai exigir de você alianças de verdade, porque alianças de papel não resistem à chuva. Vamos junto, Li. Vamos fluir, vamos fluir. Alianças de papel, elas não resistem ao mar que invade o teu barco, elas não resistem à chuva que vem sobre a tua casa enquanto ainda está destelhada. Você ainda estava construindo, veio uma chuva forte, a água entrou. Você ainda estava navegando, veio uma onda forte, a água invadiu. Mas está tudo bem, se as alianças que você carrega são alianças de verdade, elas suportam o vento, elas suportam o fogo, elas suportam a água, elas suportam os processos, elas suportam os esbarrões, elas suportam as adversidades. Mas quando entramos num processo de travessia e as alianças que carregamos não são alianças firmes, estamos em sério perigo. A palavra de Deus diz que no tempo da angústia um amigo se torna irmão. E no tempo da angústia, alguns que a gente chamava de irmão, a gente percebe que nem de amigo poderiam ser chamados. No tempo da angústia, improváveis se aproximam e te alimentam quando você tem fome. No tempo da angústia, alguns que comiam na tua mesa vão embora e nem se despedem. No tempo da angústia fica muito claro o que é fé e o que é otimismo. A fé resiste ao tempo, a fé resiste ao fogo, a fé resiste à crise. O otimismo não. O otimismo tem a sua raiz firmada no centro das nossas emoções, no nosso coração. Por isso, quando a gente sente que o dia é mau, a gente se sente mal. Quando a gente sente que o dia é bom, a gente se sente bem. A travessia te faz perceber o que era uma convicção sobre quem Deus é e o que era só uma ideia a respeito dele. A travessia é como se fosse uma peneira em que permanece o que é bom e puro e se esvai, vai embora aquilo que é fútil, passageiro, aquilo que é frágil. A travessia, irmão, é um presente de Deus. Porque todas as vezes que a gente consegue suportar a travessia a ponto de chegar do outro lado, a gente vai acessar um novo nível de glória, de unção, de promessa. E nesse novo nível você precisa ter a sua mesa ressignificada, as suas alianças purificadas. Porque não dá para trazer para o novo de Deus aqueles que não suportaram com você a travessia na direção do novo. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A gente vê o próprio Deus fazendo isso em vários momentos. A gente vê o Senhor fazendo isso com o exército de Gideão. Tinha gente demais. A gente vê Deus fazendo isso com aqueles que apoiavam Davi. Alguns homens que eram tidos como loucos se tornaram valentes porque debaixo de obediência não feriram uma aliança e permaneceram no tempo da crise. Se tornaram um exército forte e poderoso quando o homem perseguido agora assume o trono e reina em retidão e justiça. A gente vê isso acontecendo quando o povo de Deus, milhões, que viram a poderosa mão do Senhor enviar pragas, fechar o coração de Faraó, abrir o mar, fechar o mar, prover no deserto e apacentá-los durante a travessia, eles foram resumidos a milhares, e depois a centenas, e depois a dezenas. Porque, guarda isso aqui, irmão,
muitos são os que iniciam a travessia. Você não precisa necessariamente de temor para iniciar. Você só precisa estar animado, motivado, encorajado. Você pode talvez estar só caminhando junto com o todo. Você pode estar no meio de uma geração que caminha para um lugar. Começar não é tão difícil. Tá todo mundo indo, eu vou também. Tá todo mundo crendo, eu vou crer também. Tá todo mundo falando, eu vou falar também. Tá todo mundo participando, eu quero participar também. Mas a travessia, ela filtra os tolos empolgados dos filhos convictos debaixo de uma palavra de Deus. A travessia, ela vai filtrando a sua real motivação. A travessia, ela vai filtrando a pureza do nosso coração. A travessia, ela filtra alianças, ela filtra histórias. É por isso que todo grande homem de Deus é usado por Deus depois que carrega grandes marcas em Deus. Deus marca homens para marcarem a história. Deus marca famílias para que famílias marquem histórias. Deus marca povos para que povos marcados marquem a história. A gente ouve uma palavra que é usada por muitos de nós como uma palavra de acalento e até de encorajamento, mas foi gerada num momento de sofrimento, de travessia. A palavra de Deus que vem para um povo dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra é dada por Deus a um povo levado cativo. O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo escravizado, o povo está sendo acorrentado, mas Deus está dando uma palavra para eles no seu pior momento. Ele está dizendo: olha, eu não deixei de ser Deus porque o seu dia não é bom, eu não deixei de ter pensamentos de paz porque o seu dia é mau, não, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui diga amém. Então a travessia transforma meninos em homens, a travessia transforma otimismo em fé, a travessia transforma aquilo que é puro em algo mais puro, a travessia transforma aquilo que é bom em algo ainda melhor, a travessia transforma aquilo que é de Deus em algo que agora, além de ser de Deus, carrega o testemunho vivo. Imagina a travessia daquela mulher que sangrava, tendo que adentrar o povo, sabendo que aquilo poderia se tornar sentença de morte. Irmão, houve medo, angústia, preocupação, mas também houve ousadia, fé, convicção. E quando ela rompe a travessia, agora ela não é mais alguém que parou de sangrar, é muito além disso. Porque a cura que Deus libera sobre alguém que teve a ousadia de enfrentar a travessia não é só milagre para o corpo, porque o corpo tem data de validade. Aquela mulher não está mais entre nós, ela morreu. O corpo dela não está mais entre nós, foi curado, mas em algum momento ele foi enterrado. Ele veio do pó e voltou para o pó, mas o testemunho não. O testemunho passou geração, surgiu geração, passaram os tempos, passaram as temporadas, reis, nações, presidentes, estações, mas o testemunho dela ainda fala. Irmão, alguém pega esse nome de Jesus. Há algo que Deus vai fazer em você que vai durar por um tempo, mas o testemunho que Deus quer gerar em você vai ecoar para sempre. A palavra de Deus diz que uma geração após outra geração contará a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. E os nossos filhos serão poderosos na terra, e os filhos dos nossos filhos ainda mais, porque eles não só ouvirão sobre o que Deus é capaz de fazer, eles verão as marcas, os feitos, as cicatrizes, os testemunhos. Os nossos filhos verão o Senhor que nos fez andar em meio a desertos e tempestades, nos aguardar do outro lado da travessia. Vamos, alguém aqui, levante as suas mãos, eu quero orar e declarar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o mesmo Deus que te chamou para viver algo novo é o Deus que te sustenta enquanto atravessa, e é o Deus que te espera do outro lado quando você chegar. Não vai te faltar unção, não vai te faltar pão, não vai te faltar aliança, amizades, não vão te faltar testemunhos, não vai te faltar, porque o Deus que te chamou para andar é o mesmo Deus que te sustenta em meio ao dia mau, é o mesmo Deus que te sustenta quando coisas naturais te faltam. A palavra de Deus para alguém que está aqui me ouvindo nessa noite é: filho, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Porque travessia é tempo de clamor, travessia é tempo de ouvir os céus, mas ouve os céus quem da terra libera um clamor.
Os céus não são proativos, os céus são responsivos. Você dá um passo, os céus se movem. Você libera uma palavra, os céus se movem. Você apresenta o teu coração e os céus se movem. Vamos, alguém aqui? Você enterra uma semente, os céus se movem. Você clama a Ele, os céus se movem. Você busca a Ele, os céus se movem. Porque a palavra de Deus diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, recebe do céu resposta. Quem sabe, no meio da tua travessia, aquilo que você está encarando como ausência de resposta dos céus, os céus estão chamando de apatia. Porque a mulher que sangrava e não sangra mais, ela se lançou no meio de uma tempestade. Aquele paralítico que queria ser curado, mas não havia espaço para entrar, ele foi içado do telhado. Aquele Pedro que voltou molhado para o barco, só andou sobre as águas porque propôs a Jesus um caminho. Irmão, pega isso aqui. Jesus constrói o caminho, mas foi Pedro quem propôs ele. Jesus cura a mulher que sangra, mas foi ela quem propôs o encontro. Alguém está pegando isso aqui? É Jesus quem cura o paralítico, mas foram os amigos dele que propuseram aquele encontro. Tem milagres na travessia que só acontecem quando a gente propõe algo. Sabe, no meio da minha travessia, Deus tem me chamado para propor algumas coisas. E as coisas que eu tenho proposto é: Pai, quando tudo isso passar, eu quero te entregar mais do que entreguei até aqui. Eu quero me apresentar mais puro do que eu me apresentei até aqui. Pai, eu quero aprender coisas com a travessia. Porque se a travessia se torna só um caminho pelo qual eu acesso um novo tempo, irmão, eu vou acessar um novo tempo com uma nova patente, mas eu não vou carregar marcas. A travessia, ela tem o propósito de te marcar. É por isso que a travessia não acontece de um topo para o outro topo. A travessia acontece em meio a topos e vales. Deus quer te marcar no tempo da falta. Deus quer te marcar no tempo da humilhação. Deus quer te marcar no tempo da calúnia. Deus quer te marcar no tempo da solitude, da solidão. Deus quer te marcar porque é nesse lugar que a gente é edificado. É nesse lugar que a gente começa a aprofundar as nossas raízes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca as suas folhas permanecem verdes. Irmão, quando você está plantado no lugar certo, uma estação de seca se torna presente. Porque uma árvore plantada no lugar certo, quanto mais seco o tempo lá fora está, mais profundo as raízes dela se tornam. Quem sabe Deus não está te chamando para aprofundar raízes? Quem sabe algumas coisas ocuparam lugares que antes eram ocupados só por Ele? Quem sabe o lugar de dependência foi trocado por conforto? Quem sabe alianças foram trocadas por amizades? Eu estou ressignificando tudo nesse tempo de travessia. Pai, o que você quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? E a palavra que veio no meu espírito hoje, e eu quero que a gente medite sobre ela nos próximos dias, é que nessa nova estação eu preciso caminhar ao lado de pessoas que têm uma aliança de verdade, porque alianças de papel não resistem ao peso da chuva. Alianças de papel são frágeis, e pode ser o papel mais belo, pode ser uma aliança de papel machê, pode ser bem feita, não deixa de ser papel. Ela pode ser linda, bela, não deixa de ser de papel. Pastor, o que é uma aliança de papel? Uma aliança de papel é algo que de fato representa uma aliança, mas ela é frágil. Não é que não era aliança, mas ela é frágil. Não suporta a pressão, não suporta o tempo, não suporta a luta. Alguém está pegando isso aqui? A gente vê heróis da fé que enfrentaram esse tipo de coisa. Eles acreditavam ter uma aliança firmada, mas no tempo difícil viram pessoas que eles não imaginavam que os deixariam os deixar. Paulo enfrentou isso. Paulo, ele está preso, ele relata sobre pessoas que ele acreditou que estariam com ele para sempre e não estavam mais. Paulo relata sobre pessoas que em algum momento o seu coração se desviou, se perdeu. Irmão, Jesus teve 12 escolhidos a dedos e um dos 12 o traiu, o vendeu. Eu amo uma pregação do Brunão que ele fala que o que Judas fez foi muito mais do que entregar a Jesus. O que Judas fez foi colocar preço no seu lugar secreto. Judas precificou o seu lugar secreto. Quanto vale o seu lugar secreto?
Para Judas valeu 30 moedas de prata. E muitas vezes a gente olha para Judas e a gente recrimina o que Judas fez, mas sem perceber, muitas vezes fazemos a mesma coisa que ele fez, precificamos o nosso lugar secreto. Nessa nova estação, tantas coisas têm batido a porta, tantas possibilidades têm surgido, tantas coisas têm se apresentado, e uma das coisas que eu e Kezinha a gente mais tem buscado é discernir, Pai, o que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que o Senhor quer fazer no meio dessa loucura toda, dessa transição, no meio dessa nova estação? O que o Senhor quer fazer no meio de tantos ruídos, de tantas vozes, no meio de tantos levantes? O que o Senhor quer fazer? E uma coisa para mim está muito clara, Ele quer me ensinar numa medida nova a confiar ainda mais nele, confiar ainda menos em alianças feitas de papel. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, a palavra de Deus fala sobre alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, e todas elas foram substituídas ou superadas por uma aliança superior feita a partir do sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus se manifesta uma aliança superior a todas as outras que já foram feitas. E é a partir dessa aliança que eu quero declarar em nome de Jesus que você vai terminar bem, porque há sobre você uma aliança feita através do glorioso sangue de Jesus, e Ele te garante, é Ele quem te sustenta, é Ele quem é por você, é Ele quem luta suas guerras, é Ele quem fala por você quando você não tem mais o que falar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te esconde. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 49:15 diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3 diz: tu, Senhor, é o escudo que me protege, o Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.